Eu estou aqui com o Adilson Mettler, meu amigo antigo aí, aproveitando a oportunidade de ter esse contato nessa tarde aqui, numa padaria, numa conversa informal. Estou aproveitando gravar aqui um vídeo explorando o Adilson no seu conhecimento sobre adicção, sobre recuperação de uso de pessoas que usam drogas, álcool e outras drogas, para colocar lá na minha conta no YouTube, Sérgio.Murilo. Adilson, o Adilson, me fala de você, da tua experiência. O Adilson é um estudioso no assunto, o Adilson é um escritor também, depois ele vai mostrar, ele vai falar desse livro, desculpa, está de ponta cabeça aqui. Ele vai falar desse livro que ele escreveu, que é um livro bastante bom, muito estimulante, interessante. E aí, Adilson, o que você poderia falar a respeito desse problema tão crítico que a humanidade vive nos dias de hoje? Bom, a gente vai tentar explicar um pouco, né, falar em cima do que a gente sente em questão de comportamento, de sentimento, né, do dependente. São características básicas, né, deles, né? E uma autoestima bastante prejudicada, né? Numa conversa informal, quando a gente começa a falar a respeito, a gente entende uma coisa, né? Que são traços de comportamento que identificam a adicção. E não necessariamente o uso de droga, de substância, de qualquer outra coisa líquida, sólida. Isso aí não é tão importante. O que vem antes é mais importante. Adilson, desculpa a interrupção. A droga é um problema de droga? Não vejo assim. A droga, ela tá aí, né? Ela funciona como medicação, às vezes, como alívio de dor, como uma maneira de suportar as dificuldades da vida, né? Acho que muita gente se droga, não necessariamente com droga comprada em biqueira ou nessas quebradas onde se vende droga ilícita. Também droga de farmácia, droga, né, produzida pela indústria. Isso também é droga, né? Alívio de mudança de comportamento, né? Estimulante, ansiolítico, tem tudo isso daí, né? Então, quando um dependente está usando, na realidade ele está procurando conforto, ele está procurando bem-estar, né? Ele não está... As pessoas olham ele como, de repente, uma pessoa que tem um caráter muito ruim e que vai chegar e vai atrasar o lado da família. A intenção dele não é essa, não. A intenção dele é simplesmente sentir prazer, sentir conforto consigo mesmo. E o que ele procura na droga é bem-estar. E então, com isso outras pessoas sofrem, né? Com certeza. Desculpa. Então há um estado de insatisfação profundo que busca sempre um alívio. E para o usuário de álcool e outras drogas, o alívio é estar criando uma nova realidade com a substância? Sim, é. Porque eu acho que é aí que está, como é difícil formar uma personalidade, ter convicções na vida, objetivos, ideais, as pessoas normalmente costumam, né, formar tribo e criar, né, pegar ideologia já pronta, seguir um líder, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Tem os treinamentos que a gente vê aí por aí de final de semana, coaching, né? Essas coisas aí, né? Que as pessoas estão procurando o quê? Estão procurando encontrar alguém como referência, alguém de sucesso, né? Quando você, na adolescência, por exemplo, vê alguém usando droga e parece que essa pessoa se dá bem, se sente bem, se descola de alguma maneira, fica mais à vontade, aquilo acaba sendo um atrativo para quem quer usar, né? E isso daí talvez seja o ponto iniciante da coisa. Olhar para alguém e admirar, falar, nossa, esse cara é... E aí você vai, um ídolo, por exemplo, um ídolo da música, é um ídolo, né, da juventude, né? A hora que você vai investigar a vida pessoal, sabe que o cara usa substâncias, e aí nessa idade vulnerável, né, da pessoa, que ela experimenta justamente para seguir o ídolo, para ter o ídolo mais próximo de si, falar, poxa, eu não posso chegar nele, mas eu posso usar o que ele usa, eu posso fazer o que ele faz, usar a roupa, ou a grife que ele usa e tal, né? Então tudo isso é falta de personalidade, falta de convicção, né? E nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão, né, muito sem conteúdo. Imitando, reproduzindo, né? Não se cresce com a vinda da internet. Então a coisa piorou muito mais ainda, porque agora, né, a gente vê quanto mais futilidade, melhor, né? As pessoas se acomodaram na futilidade. Não existe investigação de quase nada.
Então as pessoas costumam ver frase pronta, né? Procurar uma resposta prática, rápida, né? E aí param por aí, né? E droga talvez seja uma resposta imediata para algum sentimento de baixa autoestima, de autorrejeição, de tristeza profunda, de melancolia, de dificuldade de convivência com a família. Então droga é uma resposta rápida. Eu vou ali na esquina, uso uma substância qualquer, mudo meu estado de humor, já era, né? Tudo que eu vivi acabou ali. E quando eu volto para a realidade, eu preciso de mais para suportar, né? Tá, só mais uma pergunta ainda com relação à questão das drogas, né? A gente vê muito aí pela internet, vê muitas pessoas profundamente, realmente entendidas no assunto droga, o que a droga faz ou deixa de fazer, que essa droga é mais perigosa, a outra droga não é tão perigosa. Existe diferença entre droga ou cada um escolhe no self-service aí da traficância aquilo que lhe cabe ou que lhe convém, ou que consegue dar para ele aquilo que ele procura? E eu acho até perigoso você citar droga como o problema, né? Porque se caso um dependente está procurando um jeito de se destacar, ele vai exatamente na droga que causa mais problema. Porque ele pode virar capa de revista, usuário de, vamos pegar o nome aqui, crack, por exemplo, a droga mais devastadora e tal. Parece que quanto mais desgraça, melhor, né? Porque o holofote fica mais em cima da desgraça, né? Então, quando a gente começa a falar que essa droga é pior que aquela, você está criando até um estímulo para o cara usar, para o cara procurar, né? É como se fosse uma escola, né? Você não usou essa aqui ainda, essa aqui é para o outro estágio, essa é para quem está mais adiantado, né? Ou então, também, fica até desculpa pior aí, a situação. ou também você pode, ao invés de estimular para usar uma droga tida como mais pá e tal, você pode também estar dando justificativa para a pessoa alimentar a reserva, mas eu uso só isso Com e certeza, com certeza. E quando fala da dificuldade, aí você joga o dependente na zona de conforto que ele quer. Fala, não, tá vendo? É difícil mesmo parar, né? É uma coisa devastadora, o cara não consegue. Aí vem com estatística, com número, né? Muito pouca gente consegue se livrar dessa. Então isso é pior. Esse tipo de informação piora as coisas, né? Porque o foco fica em cima do problema e não da solução, né? Aí fica todo mundo olhando para aquilo, devastador, problemática, né? É como se fosse cabo eleitoral, né? Você usa aquela condição de um ser humano para fazer campanha, né? Precisa manter aquela desgraça, porque aquela desgraça vai me garantir na próxima eleição. É um negócio absurdo que se faz com droga. Quando você vê numa mídia como TV, 30 milhões de pessoas assistindo, e aí vai lá algum especialista e diz, fala da devastadora, da potência devastadora de determinada droga, você está dando para o usuário de droga uma condição de entrega, né? Fala, não, agora eu assino mesmo, agora tá vendo? Aí o próprio especialista está dizendo que a coisa não tem jeito e tal, né? E isso é muito complicado, realmente. Pô, perfeito, hein, cara? Um bom ângulo para se observar, hein? Essa maneira de carregar o problema de uma maneira tão devastadora, ela meio que diz para aquele usuário, para aquele dependente, que é impossível sair daquilo, né? Sim, a família também, a própria família começa a ser conivente com a situação, falar, não, meu filho tem esse problema, e as outras pessoas de fora falam, não, é isso mesmo, eu vi lá. E... Assim como tem família que fala, meu filho usa só maconha e tal, né? Ou só bebe, ou né? só bebe, A maior parte de problema de família, de violência doméstica, é álcool, né? Sim. Nem tem a ver com... Perfeito. Agora vamos, assim, olhando uma outra perspectiva, né? Você vê alguma relação na etapa anterior ao uso, do nascimento até usar a primeira vez, se encantar, se resolver temporariamente? Você vê algum problemas na infância, na pré-adolescência? Você vê uma relação disso? Essa aí seria a resposta mais completa, mais real da situação, né? Porque o perfil do dependente se forma aí, né? Do momento que ele nasce até o momento que ele experimenta. Porque não é a vida que ele está tendo, não é a vida que está acontecendo, que a família, às vezes, não tem nada a ver, não tem culpa, faz o melhor que pode. O problema é a leitura do dependente. A leitura do dependente, ela é toda doente, toda deficiente. Ele vê falta onde não tem falta e ele vê, sabe? Ele vê problema onde não existe problema. Então aquela leitura defeituosa, vazia, triste, autopiedosa,
faz com que ele procure droga para se sentir à vontade. E nessas condições aí, é que ele percebe, né, que a droga alivia essas dificuldades. E daí ele fica refém, né? Fala, poxa, ele fica refém, porque, pô, eu salvou uma vez, vai salvar duas, vai salvar três. E aí dá para ele a possibilidade de criar justificativa, né? Claro. Criar um pé de apoio para poder se justificar. E uma boa parte deles tem muita dificuldade de sair por causa disso, né? Porque, poxa, isso aí já me deu um ambiente, já me colocou numa condição legal, já me ajudou. Então ele olha dessa maneira. Sim. Ô Adilson, agora é possível recuperar, cara? Recuperar no sentido de não usar mais droga e ter uma vida razoavelmente boa, sem precisar estar se drogando ou enchendo a cara? Com certeza. Tenho acompanhado histórias aí, né, sabe, estimulantes mesmo, animadoras de pessoas que conseguiram. Foram para a faculdade, levam uma vida normal, se transformaram em pai de família honesto, responsável, né, o casamento duradouro, né, tudo isso que a sociedade considera como pessoas que têm uma vida, né, regular, uma vida boa, uma vida de sucesso, né? Isso tudo eu tenho acompanhado entre os dependentes químicos também, porque através de um programa de recuperação, eles conseguem encontrar dentro de si o porquê, né? Eles estavam procurando fora de si uma coisa que estava dentro de si. E daí que surgiu, então, né, a dependência, porque a dependência, ela existe mesmo, é uma questão de organismo e coisa e tal, né? Isso já é, né, um assunto até batido já. Mas sair dela de maneira, né, que você consiga conviver no dia a dia, sem precisar desses estimulantes, né? Isso daí já é uma coisa que precisa de um programa de recuperação. Eu tenho muito respeito pelos anônimos, né? Que é talvez os mais antigos métodos que existem no mundo, que tratam dependentes químicos, né? Com sucesso. Pessoas que são iguais, né? Se conversando, né? Eles dizem até que não é uma ajuda, é uma troca, né? Troca de experiência e tal, né? Ninguém ajuda ninguém, porque a palavra ajuda supõe que a pessoa está superior à outra, né? Então a ideia não é ajuda, a ideia é troca. Troca de experiência, né? E assim eu tenho acompanhado grandes resultados aí, né? Isso é o que faz a gente sentir alegria de trabalhar, de estudar, de investigar o assunto. É isso que realmente... Muito bom, Adilson. Agora vamos falar sobre o livro, cara. O livro que você escreveu, né? Que transformou você num cara que tem uma autoridade no assunto, né? O livro do Adilson. O que é o livro do Adilson? Olha, o livro, ele pode ser adquirido pela internet, né? Você procurar lá pela internet, você vai encontrar lá. Pode comprar, é seguro, não tem erro, pela editora. Normalmente, a gente relata situações que eu acabei de citar agora há pouco aqui. A experiência de vida, trabalhando, né, e convivendo com dependentes químicos, né? Então, esse pessoal, eles têm ali uns traços, né, de comportamento, como a gente já falou, que é fácil de identificar e é fácil de desarmar também. Como a gente vai na convivência, vai entendendo como é que funciona e também faz como sabe como desmontar. Não deixa que a coisa se alongue, né? As famosas histórias tristes, aquelas condições. Quando eu escrevi o livro, eu percebi que tinha muita gente que falava de forma técnica sobre a doença. Percebi que tinha muita gente que tinha conhecimento da farmacologia da droga, de como que ela agia no organismo, no cérebro e tudo mais, né? Informações que é útil para quem está fazendo um curso, para quem está aí estudando aí numa faculdade. Mas para o próprio dependente, para a família, não era alguma coisa que ajudava, né? Era só informação. E o livro, a intenção do livro é falar, né, dessa questão do que ele sente, do que está dentro dele, do porquê que ele busca droga, porquê que ele se torna refém de droga, porquê que isso é tão importante para ele, levantar um belo dia no sol de 2 horas da tarde e procurar droga para se sentir mais à vontade. Então é aí que está a grande sacada. O livro ele vem de encontro a uma necessidade das pessoas mais simples entender o que é a dependência química. Muito bom. Há quanto tempo você escreveu esse livro, Adilson? Foi escrito em 2000, foi editado em 2013, a primeira publicação dele foi em janeiro de 2013, tem mais de 3.000 exemplares vendidos, né? A gente tem uma estimativa aí que pelo menos umas 10.000 pessoas conheçam o livro, né? Porque passa de mão em mão, né? Eu acho que devagar as pessoas vão
adquirindo, né? Ele tá à disposição lá pela editora, pela internet, Editora M de Capivari. E o que mais me deixa feliz em relação a isso é a utilidade que isso tem, né? Que eu recebo muita mensagem via internet, pessoas me agradecendo pelos esclarecimentos do livro, né? Não é um preço absurdo, não é uma coisa difícil de conquistar, né? Então as pessoas podem adquirir o livro e adquirir essas informações aí de quem convive com dependentes aí. Deixa eu passar aqui as informações. Se alguém quiser adquiri-lo, ele está na Editora M, vendas @editoram.com.br, tudo junto. Se você quiser achar o site da editora, é www.editoram.com.br, www.editoram.com.br. O Adilson, você tem recebido assim, boas referências de pessoas que leram o livro? Sim, a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas que leem, normalmente elas me mandam um feedback via internet, né? Dizendo que gostou do livro, né? Que gostou de tal capítulo, de tal história, né? Que são histórias, né, reais, né? Com nomes fictícios, né? A gente preserva aí, né? As pessoas, né? E desenvolve um romance em cima, né? Em cima da história também tem a parte, né? De escritor que a gente coloca, né? E isso tem dado um resultado porque as pessoas entendem da maneira como sente, dá para imaginar como que ele sente, né? Como é que é a mente dele. O que vai conseguir fazer com que ele pare de usar, né? Porque você entendendo o mecanismo da cabeça de uma pessoa, olhando, observando, você consegue ajudar essa pessoa. Isso é real. Consegui entender, perfeito. Mas a maioria das pessoas não ouve mais ninguém mais ouve ninguém, né? As pessoas estão muito hoje em WhatsApp e tal, então a conversa franca, olho no olho, tem passado batido no dia a dia. E é exatamente isso que faz você conhecer alguém, porque a internet, ela já diz, é um fake, né? Fake. A internet é criar um perfil. Isso já quer dizer o quê? Que você não está sendo real, que você está botando o seu melhor, você está vendendo um produto, né? Não é uma coisa original. E aí quando a gente convive diretamente, sem interferência de nada, dentro de clínicas, por exemplo, ou no mano a mano, no dia a dia, conversando com dependentes, às vezes eu sou convidado para falar com famílias e tal, a gente falando abertamente, olho, no contato, no afeto ali, naquela coisa da empatia, a coisa rola, realmente dá um resultado, né? Não é mais uma informação furada, fútil, vazia, técnica, né? Fria. É uma coisa muito mais real, muito mais forte, né? Eu li o livro, né? Me encantei com ele, logo que saiu, você me informou, eu adquiri um livro e li, gostei muito. Coloco aí para todos, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco assim do pensamento do Adilson com relação ao problema, pode fazê-lo pelo livro. Num dos capítulos tem uma história, parece de um carrinho. Velotrol. Conta essa Isso. história. É uma dos capítulos que o pessoal mais gosta, que fala de um rapaz de 20 e poucos anos, recém-casado, morando no fundo da casa da sogra, que rouba o próprio Velotrol, que era aniversário, presente de Natal do filho, para trocar com droga, né? E isso comove muita gente, porque se trata de criança, se trata de uma mãe batalhadora que sai com o filho, leva o filho para alguém olhar, enquanto que o dependente fica ali inutilmente levando uma vida, né, de droga e roubando os pertences da casa para trocar com droga, né? Então, quer dizer, isso comove, isso deixa as pessoas entender a profundidade, né? Faz com que as pessoas entendam a profundidade da doença, né? Onde ela pode chegar, a que tipo de frieza, né? Pode levar um dependente. Porque eu não vejo o dependente como uma pessoa má. Eu vejo ele como uma pessoa perdida, vazia, sem nenhum horizonte, sem nenhum sentido da vida. Ele é mais uma pessoa digna de pena, de compreensão, de ajuda, do que uma pessoa de ódio, de sentir ódio. Não, raramente é um ser perigoso.
se torna perigoso quando está, né, sob efeito de droga, né? Pode ser agressivo e tudo mais. Mas ele é um ser muito infeliz, muito infeliz. Tá bom, Adilson, infelizmente nosso tempo aqui já está chegando perto dos 20 minutos e nós vamos ter que terminar. Eu fico muito grato pela sua Sim, tomara que ajuda, haja outras, né? cara? Que a gente... A intenção desse trabalho é ajudar, é conseguir atingir mais pessoas e tudo, e você vai estar outras vezes aqui comigo, colocando a sua experiência sobre família e outras coisas que são pertinentes aí a ajuda ao dependente que sofre. Suas considerações finais? Olha, eu penso que a gente tem um conhecimento e esse conhecimento ele pode ser útil para alguém. Então, quando você estuda um assunto, quando você se aprofunda, convive, né, passa por experiência, deve compartilhar essa experiência. Hoje a gente tem essa coisa maravilhosa que é a internet, né? Hoje a gente tem acesso a muita gente, né? Como diz o Rapa, né? Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, né? O Falcão. Através da internet a gente pode passar muita informação boa também, porque já tem muita futilidade, né? Então é nesse sentido aí. Quem tem conhecimento e quiser compartilhar, compartilha. E a minha intenção é exatamente essa, né? Estar disposto a compartilhar minha experiência em relação a esse assunto da dependência química. Obrigado. Obrigado, Adilson. Isso é a primeira de muitas outras que a gente vai ter a oportunidade de fazer. Muito obrigado e uma boa tarde para todos aqui que vão estar assistindo esse trabalho.